Tenho a honra de convidar a aproximar-se a nossa homenageada, a escritora Lídia Jorge e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Cristóvão Norte, para a entrega da medalha. Muito obrigada. Peço que me dispensem de nomear protocolarmente as entidades que aqui estão e que antes aceitem que eu digo, que os trate a todos por amigos. Estou aqui num sítio muito especial. Quero dizer, em tom um pouco enfim, para disfarçar a emoção que eu tenho, contar uma pequena nota que me prende a esta sala. Foi a primeira vez que eu vi televisão, foi aqui nesta sala. Foi, portanto, penso que tinha havido o terremoto de Agadir. E disseram-me que havia aqui uma televisão e que eu podia vir ver o que se tinha passado em Agadir. Só que o que aconteceu é que não passou o terremoto de Agadir, passou um programa sobre gaivotas. E foi um momento, quer dizer, fui daqui, digamos, com essa imagem, a imagem de que havia cinema em ecrã pequeno. Posto isto, quer dizer que ouvi muitos adjetivos tão amplos, tão grandes, grandiosos sobre a minha pessoa na boca do Cristóvão Norte. E eu quero dizer que eu não me sinto com esses... Não é não me sentir digna, eles não cabem em mim. Eu não nasci para isso. Eu apenas escrevo uns livros. E mesmo quando me destacam como Conselheira de Estado, eu acho que... O Presidente da República convidou-me porque eu escrevo uns livros. E foi só por isso. E também quero dizer o seguinte, que porque é que eu escrevo estes livros e porque eu fico muito feliz por receber esta medalha que tem este nome maravilhoso de liberdade livre. E eu fico felicíssima por isso, porque eu vi aqui homens e mulheres falarem com uma tal vitalidade sobre o valor da liberdade. Foi absolutamente maravilhoso. A princípio, ainda tentei fixar as palavras de alguns dos representantes que aqui estiveram, mas é impossível. Talvez eu destaque apenas uma expressão de alguém em relação à liberdade, que fez a diferença entre a libertação e a liberdade. E, de facto, é alguma coisa fundamental. Penso que foi o senhor da Iniciativa Liberal. Não é que os outros não mereçam todos, digamos, menção, e vi o que aconteceu aqui com a expressão da deputada, da representante socialista, que eu escreveria aquelas palavras, de facto, a memória que ela tem do passado, a memória, a evocação que faz da situação em que as mulheres viviam, em que os portugueses viviam descalços. Eu assisti a tudo isso. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que eu fui à escola, tinha 6 anos, e lembro-me perfeitamente, eu tenho contado isto, que a minha caneta, aquela caneta de pau, que se molhava num tinteiro com tinta, rebolou. Eu fui apanhar embaixo, que ficou tudo cheio de borrões, e fui apanhar a caneta, e os meus colegas, quase todos, estavam descalços. Olhei por debaixo das carteiras e foi isso que eu vi, os pezinhos deles descalços. Isto aconteceu
enfim, há 70 anos, não há assim muito tempo, não é? O que foi necessário para ultrapassarmos esse... Nós vimos de muito longe, nós vimos de uma situação má, verdadeiramente má, e é por isso que eu acho que as palavras que a representante do Partido Socialista me tocaram tanto, porque são símbolos, são condensações de um sentimento muito profundo deste povo. E, de facto, a diferença que foi aqui feita entre liberdade entre libertação e liberdade vale a pena frisar. De facto, foram 5.000 militares na noite, fez 50 anos esta noite. Foram 5.000 militares que o fizeram. Rapazes, alguns rapazinhos, que vindo de Santarém, nunca tinham vindo a Lisboa, para se poder imaginar. Há aqueles soldados que contam que vieram na coluna de Salgueiro Maia, nunca tinham vindo a Lisboa. Portanto, nós estávamos num outro tempo. E, portanto, eu a todos aqueles que aqui elogiaram a libertação e depois o trabalho de transformar a libertação em liberdade permanente, que dura há 50 anos, me tocam profundamente. E quero, já agora, eu sou um pouco faladora, mas deixem-me só acrescentar mais alguma coisa, que é o seguinte: porque é que eu insisto que, de facto, o que importa aqui, e penso que me terão dado esta medalha, que eu espero que ela seja dada a muitas figuras ao longo de muitos anos, e que as forças que lutam contra elas, que um dia se rendam, não sejam vencidas, mas que se rendam à evidência de que que a livre liberdade é que é o caminho certo. E eu desejo, portanto, que durante muitos anos, muitos, esta medalha seja dada a outras pessoas. Ora bem, porque é que eu acho que, no fundo, tudo o que estão a dizer é porque apenas escrevo uns livros, na verdade. E porque é que é importante, porque é que eu acho que para mim tem sido importante e é a única coisa que eu acho que dou ao meu país quando daqui a uns anos não estiver mais cá. Vou utilizar uma pequena história para explicar porquê. Um combatente da Guerra Civil Espanhola contou na televisão há uns anos que quando era muito jovem e, portanto, andava combatendo os franquistas, aconteceu que ele estava tão envolvido com a sua ideologia que tinha acabado, ele e outros amigos, por pegar num cão e tosquiar nas costas, no dorso do cão, a palavra libertate, liberdade em catalão. E ele dizia, nós passeávamos com o cão pela rua, com a ideia de que a liberdade tinha de estar inscrita em toda a parte, inclusive no dorso do cão. E ele dizia, aquilo que eu hoje, passados tantos anos, sinto, é que é impossível uma geração passar o seu testemunho a outra. Dizia este catalão. Dizia, os anos passam, a princípio a memória passa, mas depois a memória acaba. E ele, portanto, passava para a pós-memória. E ele dizia então, o grande problema é este, é que quando um feito histórico passa a história, as pessoas sentem como uma simples peça de história. Portanto, é ascético, está longe. E, a certa altura, esquece. O que é preciso, dizia ele, é criar, em cada momento, criar-se uma narrativa, criar uma mitologia para que seja possível passar os sentimentos para as gerações seguintes. Ora, o que eu tenho feito com os meus livros, acho eu, é tentar libertar da história. Isto é, a história é importantíssima, ela é científica. Os historiadores procuram fixar aquilo que foi concreto, que foi real, que foi jornalístico. Mas procuram de forma, como é dizer, procuram... A história é tanto mais pura quanto menos sentimento lá tem dentro, não é? Mas a literatura é o oposto. A literatura,
O que procura é passar para o futuro aquilo que foi o sentimento do passado num determinado momento. E por isso eu tenho como lema na minha vida e neste ofício que eu tenho, uma frase que me ocorreu numa conversa com uma jornalista venezuelana que me perguntou o que era a história para mim, que é uma história próxima, vivida. E eu espontaneamente disse-lhe uma coisa que passou a ser como que um lema da minha vida, que é este: é que a literatura lava com lágrimas ardentes os olhos frios da história. Acho que é isso que a literatura faz. É só isso que eu faço. E, portanto, eu recebo isto. Recebo esta medalha como se fosse um diálogo que fazem comigo. E é assim que eu recebo, desejando muito, muito, muito. Ainda não a vi bem, ainda vou olhá-la bem, mas não, acho que não consigo abrir. Isto é difícil. Não, isto é muito, muito difícil. Está aqui, está aqui. Estou a vê-la. É lindíssima. Chama-se, de facto, 25 de Abril, 1974, Liberdade. A liberdade livre. Ora bem, eu desejo que muitos cidadãos de Faro venham, e durante muitas décadas, venham a receber esta medalha. Significaria que aquilo que a Europa neste momento tem medo, a Europa neste momento tem medo, de facto, não vai acontecer nas próximas eleições europeias. A Europa neste momento tem medo que se repita aquilo que aconteceu quando Nigel Farage, em pleno Parlamento Europeu, virou as costas, e que toda a gente tem essa imagem como símbolo de alguma coisa, não só que fez o Reino Unido sair da Europa, mas o receio de que haja um virar nas próximas eleições, um virar de costas de muita gente no Parlamento Europeu, e que a Europa, isto que tem sido tão difícil de alcançar, se desfaça. Oxalá não, oxalá também para a Europa inteira seja liberdade livre, porque a Europa está festejando hoje a nossa revolução. E festeja sabendo que ela é um antídoto contra os totalitarismos. Porque sabe que a nossa revolução é uma espécie de exorcismo contra o terror que será despedaçar-nos enquanto continente político, e o terror que será virem forças contrárias à democracia e à liberdade tomar conta de nós, quando o que está a acontecer na Europa são ameaças de falta de paz e de falta do resto. Quero terminar dizendo que, como exorcismo, a nossa revolução não está só a ser, neste momento, lembrada em todo o nosso país, de norte a sul, com uma intensidade como nós não imaginávamos que viesse a acontecer. Hoje, os jornalistas vêm a Portugal, têm vindo a Portugal nas últimas semanas, perguntar-nos dizer-nos que linda foi a vossa revolução. O que é que vos aconteceu? O que é que vos aconteceu nestas últimas eleições? Venham perguntar, não é? E é preciso dizer, por favor, a nossa revolução está a ser festejada como nunca foi, porque ela é um exorcismo contra a tentação contrária. Que assim seja em toda a Europa, e muito obrigada por me darem uma medalha da liberdade.
a assistir de seguida